Você que vai prestar vestibular em Universidade Pública do Paraná, essa aula é essencial e indispensável para você. Ou seja, aula de Geografia Física do Paraná. Você que vai prestar o UEL, o UEM, o EPG, o UniOeste, o Unicentro, o Unespar, o EMP, ou mesmo você que gosta dos estados brasileiros e quer escutar sobre o Paraná, e sobre Geografia Física do Paraná, é hoje, é agora, ou de madrugada, ou à noite. Hoje nós vamos falar sobre a geologia do Paraná, do estado do Paraná, o relevo do estado do Paraná, suas várias unidades. Hoje nós vamos falar sobre o clima, sobre vegetação e sobre a hidrografia do estado do Paraná. E depois, no finalzinho, nós vamos falar até alguns problemas sérios ambientais do Paraná. Além de tudo, não esqueça, gente, a vegetação do Paraná, aquela coisa linda, maravilhosa da Floresta das Araucárias ou Pinheiro do Paraná, que tanto contribuiu para o desenvolvimento socioeconômico do Paraná. Por isso tem que ser preservado. Olá, gente. Meu nome é Prof. Eligel. Bem-vindo ao Geografia em Tudo. Não esquece, gente, essa aula faz parte de uma playlist sobre Geografia do Paraná, que vai lá e assiste Geografia Contexto Geohistórico, que nós mostramos aí a formação territorial do Paraná, e também nós vamos ter a geografia, temos, vai lá na playlist, por favor, nós temos a aula de geografia humana, onde a gente fala de demografia urbana, geografia urbana e geografia econômica do estado do Paraná. Assim você vai ficar totalmente afiado aí para os assuntos das questões que possam cair nas universidades públicas do Paraná. E só lembrando, né, gente, que por que o Paraná faz isso? Isso é uma lei estadual. Que fala que 20% tem que ter, isso é desde 2008, que tem que ter 20% de questões na literatura, na história, e também na geografia sobre o regionalismo, né, do Paraná. Eu acho interessante porque, às vezes, os vestibulares, eles ficam tão, assim, conversando sobre geopolítica. Às vezes eu sei mais coisa, ou falo mais coisa fora do país do que o próprio meu localismo, né, o meu lugar, a minha região. Então, eu creio que seja importante isso. Mas, gente, coloca na cabeça, algumas questões até de geografia do Paraná são tão específicas que até os nossos lindos, maravilhosos vestibulantes, nossos alunos podem errar porque é tão específico. Mas então, fique preparado. E, geralmente, as universidades, quem prepara a prova vai querer fazer uma relação entre o global, o nacional, o regional e o local. Então, se você sabe o conteúdo de geografia e de história, você pode fazer correlações. Tá bom? Então não fique desesperado. Assista às aulas, faça os exercícios e vá tranquilo para seu vestibular. Por favor, não se desespere. Só assista essa aula e fique prestando atenção, dá uma olhada em alguns artigos, em outras aulas que existam na internet, ou mesmo no seu material, no seu cursinho, e fique tranquilo, tudo bem? Não tem problema nenhum, tá? Vamos lá falar só um pouquinho do contexto geográfico do estado do Paraná. O Paraná está localizado na região sul do país, é o único estado da região sul do país que faz fronteira com outros estados, Mato Grosso do Sul e São Paulo, mas o Paraná tem uma coisa muito importante para o Brasil, assim como Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Eles possuem fronteiras geopolíticas. Quer dizer, lembra lá da tríplice fronteira, né? Na cidade de Foz do Iguaçu, nós temos aí fronteira com a Argentina e com o Paraguai. Então, o governo federal, as Forças Armadas, a Polícia Federal tem que ficar em cima mesmo, a Receita Federal tem que ficar em cima e tem que ter unidades muito importantes na fronteira do Brasil, do Paraná com os outros países. E lembra só que o estado do Paraná tem a sua riqueza hidrelétrica e uma delas representa Itaipu, que é binacional. Opa, então tem assuntos geopolíticos, tá bom? Geopolíticos. O Trópico de Capricórnio cruza bem ao norte ali do estado do Paraná. Então ele tem um pedacinho, cuidado com questõezinhas assim, um pedacinho de área tropical, tá? O norte do Paraná. Assim como o estado de São Paulo tem um pedacinho de área de sul, quer dizer, está ao sul do trópico, tá bom? Não esquece disso daí. E no norte nós temos o estado de São Paulo, que é dividido pelo Paranapanema, tá? E daí nós temos a leste o Oceano Atlântico, com uma pequena faixa, 98 quilômetros de litoral, mas um litoral muito recortado e tem uma preservação de mata atlântica maravilhosa. Ao sul, o estado de Santa Catarina, né? Que tem aí uma divisão com o Rio Negro. E daí ao oeste nós temos a fronteira com o Paraguai, delimitado pelo Rio Paraná, tá? E sudoeste Argentina através da Tríplice Fronteira, já acabamos de falar, lá em Foz do Iguaçu, cidade linda, maravilhosa, uma das cidades mais visitadas do nosso país, com aeroporto internacional, né? Que tem aí um parque
É preservada, é um negócio maravilhoso. E a represa hidrelétrica de Itaipu, além da UNILA, né? Que é a Universidade Latino-Americana, né? Coisa maravilhosa. Então, o estado do Paraná tem um grande intercâmbio fronteiriço, tanto nacional quanto internacional. Pode cair nas nossas questões. Lembra que é um estado de 199 mil quilômetros quadrados, né? Já falamos, vai lá na aula de contexto geohistórico, falei ele é o tamanho da Romênia quase, tem a mesma configuração lá da Romênia, mas nós temos aí um contato mais ao sul, tá? Nós estamos aí no hemisfério sul, tá, gente? Não confunda muitas coisas, não. É só por meio de comparação. E representa 2,3% do território nacional. A população, nós vamos ver só em geografia humana, assista a aula de geografia humana, é uma população de 11,6 milhões de pessoas. Uma coisa interessante. E só lembrando que o Paraná, a gente tem uma ultra mega agricultura moderna, lógico que tem uma série de problemas, mas uma agricultura moderna que ela é uma agroindústria e uma agricultura de intensa modernização. Então, ocorreu uma fortíssima urbanização, tá? Urbanização. Então, nós temos aí cerca de 86%, 87% da população urbana. E os maiores centros, nós temos aí Curitiba, segunda cidade depois é Londrina, nós temos Maringá, Cascavel, Ponta Grossa e Foz do Iguaçu, além de Guarapuava, Telêmaco Borba, São Mateus do Sul, Apucarana, Umuarama, Paranavaí, olha, Cornélio Procópio, né? Paranaguá, o porto maravilhoso aí do Paraná, tudo bem? Então, nós temos esse contato, o Paraná, Santa Catarina e também o Rio Grande do Sul, eles fazem esse contato brasileiro com o Mercosul, tá? Com o Mercosul. Não se esqueça, por favor, gente, vamos lá já olhar o nosso mapinha. Hoje a aula tem bastante mapinha, tá? Como eu falei na aula de contexto geohistórico, nós temos que ser bem repetitivos para gravar essas informações, né? Essas informações para você fazer uma prova. E você que está aí só escutando a aula de Paraná, muito obrigado aí você, diletante da geografia, né? Para deixar bem focado o que as questões pedem, tudo bem? Fica bem oxigenado das informações sobre o estado ou geografia do Paraná. Dá uma olhada aqui, ó. Primeira coisa, deixa eu pegar minha setinha mágica também aqui. Ó, primeira coisa, Paranaguá, olha o estreito litoral, cheio de baías, né? Paranaguá, que tem o maior porto graneleiro do Brasil e um dos maiores da América Latina também. Opa, subiu aqui a Serra do Mar, subiu Curitiba. Opa, até parece um pouco da configuração do estado de São Paulo. São Paulo fica ali na Serra do Mar também, né? Uma coisa interessante, né? Pós Serra do Mar, tá? Isso aí, escudo cristalino. Depois nós temos aí a cidade de Ponta Grossa, de Castro, São Mateus do Sul. Isso tudo aqui, gente, para o estado de São Paulo, isso é chamada depressão periférica paulista. Aqui é segundo Planalto, ou depressão periférica da borda leste da bacia do Paraná. Então é o segundo Planalto, tá? Depois nós temos o terceiro Planalto, o Planalto de Guarapuava. Guarapuava, aqui ó, Guarapuava, e a maior parte, olha só, do Paraná está nesse Planalto de Guarapuava. Dá uma olhadinha assim, que lá no norte, gente, aqui, essa aglomeração que hoje é uma região metropolitana, sem metrópole, mas é uma região metropolitana desde o final dos anos 90, gente. Londrina, Maringá, Apucarana, olha só quantas cidades interessantes. Opa, mais para oeste, Paranavaí, né? Então nós temos aí, ó, o Umuarama lá, quase extremo oeste, noroeste, né, aqui do estado do Paraná. E, olha só, opa, volta no mapa lá, depois a gente vai falar aí desse... Cadê nosso mapinha? Aqui. Olha lá. E depois nas fronteiras, né? Olha lá. Especialmente a cidade que chama atenção é Foz do Iguaçu, tá? Indo mais para o sul, nós temos lá Pato Branco, olha lá, União da Vitória, São Mateus do Sul, Prudentópolis. Olha só, essa região no centro do Paraná tem um vazio demográfico. Então nós temos as aglomerações maiores aonde? Paranaguá, litoral, a maior de todas, região metropolitana de Curitiba, e depois o norte do Paraná, com o norte antigo, o norte central aqui, depois veja a aula de geografia humana, por favor, né? E a parte noroeste e o oeste do Paraná. Tá? Especialmente com as cidades de Toledo, Cascavel e lá na pontinha Medianeira, né? E a pontinha Foz do Iguaçu, tudo bem? Foz do Iguaçu. Então vamos lá falar um pouquinho do relevo, geologia, daí do clima, da vegetação e da hidrografia do Paraná. Dá uma olhada. Já falamos, olha só, fique isso atento na sua mente.
Primeiro tipo de relevo, planície litorânea, estrutura geológica, a área mais recente e jovem do estado, formada por sedimentos, né, do quaternário, aí, Cenozoico quaternário. Então, ali nós temos a planície litorânea. E já logo da planície litorânea, já vamos ver o perfil daqui a pouco, nós temos a Serra do Mar, estrutura geológica pesada que vai formar o primeiro planalto, o Planalto de Curitiba. Mas, gente, lembra que o Planalto tem áreas mais baixas e teve uma sedimentação também ali, tá bom? Então tem partes de sedimentação no meio do Planalto, no primeiro Planalto, que é de escudo cristalino, é a parte de geologia mais antiga do Paraná. E depois nós temos o segundo Planalto, né, que vai ser o Planalto de Ponta Grossa, olha lá, o primeiro Planalto, né? Nós temos o Planalto de Curitiba, depois o segundo Planalto, o Planalto de Ponta Grossa, que é do Paleozoico. Esse Planalto de Ponta Grossa, predominantemente sedimentar, com rochas do período Paleozoico, e tem aí que nós vamos encontrar o nosso xisto pirobituminaso. Xisto perobituminaso, tá? Também passa aí pelo rio, o rio Tibagi, aí tem a bacia hidrográfica do rio Tibagi. Então chama Planalto de Ponta Grossa. Nós temos de um lado a Serrinha e do outro lado a Serra da Boa Esperança, tá? A Serrinha é a transição entre o primeiro Planalto, Curitiba, indo para Ponta Grossa. E por causa desse relevo de arenito sedimentar, nós temos aí várias configurações interessantes lá no Parque de Vila Velha, lá em Ponta Grossa. Vale muito visitar, tá bom, gente? Depois nós vamos pro passou a área da Serra da Boa Esperança, a Serra Geral, nós vamos chegar no Planalto de Guarapuava, a maior parte do Paraná. E lembra que aí tem uma base sedimentar, mas teve a intrusão de basalto, gente. Intrusão de basalto. Então é a bacia, para nós aqui do estado de São Paulo, isso aí chamados chapadas, planaltos e chapadas da bacia do Paraná. Aqui se chama Planalto de Guarapuava, já vamos ver aí no nosso mapa, tá? Então, primeiro, segundo e terceiro, aí teve a intrusão de basalto, derrame de basalto, rochas vulcânicas, que originou o solo de terra roxa, que é uma das maiores riquezas, tanto do interior do estado de São Paulo, quanto aí do Paraná, tá? Vamos lá ver? Olha só, que coisa interessante. Então, nós temos aí o relevo, uma mapinha mais mostrando o sul, planície litorânea, sobe Serra do Mar, Planalto de Curitiba 1, Serra do Mar, olha lá. Depois nós temos aí, entre os dois, nós temos aí a região de depressão periférica da borda leste da bacia do Paraná, ou aqui segundo Planalto, até chegar na Serra Geral, para gerar aqui o Planalto arenite basáltico, que para o Paraná chama Planalto de Guarapuava, tudo bem? Olha aqui esse relevo, então o centro, indo para o centro-oeste do Paraná, olha só, centro-sul aqui, né, são as áreas mais altas, nós vamos ver isso no perfil, e daí vai descendo até chegar, essa altimetria, até chegar no Rio Paraná, que faz a fronteira lá com o Paraguai, tudo bem? Então as áreas mais altas vai de Curitiba, né, e para o centro-sul aqui, né, opa, aí vai ter, nós vamos enxergar aí também o bioma da Araucária, que vai estar aí, tá bom? Aqui nós temos uma configuração mais legal, ó. Litoral, dá uma olhada aqui, cadê minha setinha? Litoral, Paranaguá, Serra do Mar, primeiro Planalto Curitiba, segundo Planalto Ponta Grossa, e depois nós temos o terceiro Planalto, o Planalto chamado de Guarapuava, mas dá uma olhada, gente, quase o Paraná inteiro. Olha, não é em todo o Planalto de Guarapuava que nós vamos ter derrame de basalto, tá? Não é em todo, mas em grande parte para dar essa riqueza, tá bom? Solo de grande fertilidade e com um terreno não tão fragmentado, então a mecanização em solo fértil, gente, beleza, né? Vamos plantar, né? E outra coisa, de novo, eu quero ser bem repetitivo. Primeiro, a planície em Paranaguá, primeiro Planalto Curitiba, segundo Planalto de Ponta Grossa, que nós temos aí o xisto pirobituminoso, arenítico, tanto é que aqui, gente, os solos não estão tão férteis, então tem a formação de campos, opa, região de Campos Gerais, olha que legal, né? De formação de gramíneas, olha que interessante. E depois, mais umas áreas mais altas, nós encontramos já as coníferas, quer dizer, as araucárias. E depois o terceiro planalto, tá? O terceiro planaltão com derrame de basalto, né? Com uma mescla entre uma geologia de bacia sedimentar com intrusão de basalto, tá bom, gente? Terceiro planalto de Guarapuava. Aqui está o perfil, dá uma olhada, olha só que interessante. Paranaguá, no litoral,
aqui no Bzinho, sobe a Serra do Mar, sobe, 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 as maiores altitudes ali, né? Nós temos uma altitude de quase 1.900 metros, e depois 900 metros Curitiba. Curitiba, além de já estar no clima subtropical, é alta, então isso daí faz com que as temperaturas fiquem baixas, tá? Não esquece disso, gente, temperaturas baixas. E depois nós temos aqui, ó, a Serrinha, também chamada de escarpa devoniana, olha que legal, a Serrinha, e depois nós vamos para o Planalto de Ponta Grossa. Opa, todo arenítico. E depois, seguindo, nós vamos para a Serra Geral, ou Escarpa ou Serra da Boa Esperança, né? E depois nós temos aí as rochas vulcânicas que ficaram assim intrusivas a esse relevo arenítico, tá bom? Então aqui nós temos aí os solos de terra roxa. Tudo bem? De novo, olha só, rochas cristalinas, arenítico e rochas vulcânicas, tá? Lá, primeiro Planalto de Curitiba, segundo Planalto Ponta Grossa e terceiro Planalto Guarapuava, onde tem a maior parte do estado do Paraná, tá? Novamente, olha só, lá aqueles amarelinhos aqui, ó, são sedimentos dos Cenozoicos, bem novinhos, tem até lá em cima, né, gente, no Planalto aqui na Serra do Mar também tem. Daí nós temos aqui, ó, as áreas do Proterozoico, tudo isso em vermelho e em roxinho, olha lá, lilás, Proterozoico, olha aqui, então muito, muito antigo. E depois o segundo planalto, o planalto de Ponta Grossa, arenítico, paleozoico. E depois, olha lá, Planalto de Guarapuava, como eu falei para vocês, não é em todo planalto que tem o magnetismo ali, o de basalto, né? Então, e depois, lá no extremo ou no noroeste paranaense, nós temos a cobertura sedimentar, mas com fertilidade interessante, tá? Aqui, ó, o perfil, gente, olha como que fica alto, né? Planície, subo a Serra do Mar, Curitiba, depois pego a Serrinha, que é a escarpa devoniana, opa, aqui sedimentar, daí tem o Parque de Vila Velha, o xisto pirobituminoso, um combustível fóssil, não esquece, e depois a Serra Geral, para entrar nesses relevos de sedimento com intrusão de basalto, tá? Não esquece, mesma coisa, olha que legal, gente. A lista está sendo repetitivo, é super repetitivo isso, ainda bem que nós somos, para a gente aprender mais. Olha lá, Paranaguá, com a planície litorânea, sobe, 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 volta para, opa, esse aqui está mais nítido, volta para essa área sedimentar de Cenozoica, né? De rochas crescentes, mas dentro de um compartimento de escudo cristalino mais antigo, Serrinha, Planalto de Ponta Grossa, Serra Geral ou Boa Esperança, e depois Planalto de Guarapuava. Dá uma olhada aqui, como eu falei para vocês no começo, Planalto das Serras Leste e Sudeste Atlântico, a Serra do Mar também no estado de São Paulo. Aqui depois nós temos a Depressão Periférica Paulista, ou também Depressão Periférica lá do Joana de Ross, a borda leste da Bacia do Paraná, e os Planaltos e Chapadas da Bacia do Paraná. Olha lá, o mesmo relevo, mas com nomes mais locais, tá bom? E o clima do Paraná? Clima do Paraná, gente, dois climas. Nós temos predominantemente, quando fala da classificação do Strahler, que a gente mais utiliza, nós temos o clima subtropical, bem facinho, ao sul do Trópico de Capricórnio, e ao norte do Capricórnio um pedaço de influência do clima tropical, continental, tudo bem? Então, dois climas. Mas o Paraná utiliza bastante a classificação de Köppen com aquelas letrinhas, né? Interessante a classificação climática de Köppen, tá? Nessa classificação de Köppen, nós temos principalmente o litoral, que é muito quente, quem já foi lá para Paranaguá, Caiobá, né, Guaratuba, é um negócio hiper quente, né? Por causa da influência da massa tropical atlântica, e você tem um clima mesmo ao sul do trópico, nós temos aí um clima AF, quer dizer, um clima tropical úmido no litoral Paranaguá muito quente, é lógico, no inverno cai a temperatura, tá bom? E depois nós temos um clima, grande parte no CFA, esse clima CFA, gente, é o subtropical, verão quente. Sempre a letra C maior é temperado, 4 estações bem definidas, e eu vou usando as letrinhas. Então, CFA, subtropical com verão quente. E na parte central, área mais altinha, nós temos aí o clima subtropical úmido, né? Temperaturas, olha só, que é o primeiro e segundo planalto, temperaturas amenas, invernos frios com geada. Que coisa interessante, né? E depois nós vemos, então, temos esses três climas, o AF,
CFA e o CF com um pouquinho mais de verões a menos invernos frio, CFB, tá bom? Isso daí vai gerar essas classificações. Aqui nós estamos dentro do Strahler, ó. Londrina, mais um clima tropical, um pouquinho mais alto, altitude, mas é tropical. Misturado com um pouco de continental. Depois nós temos um clima subtropical suave e um subtropical com verões quentes. Indo, quer dizer, diminuindo a temperatura, lembra lá da nosso relevo? Você diminui a temperatura indo para a calha do rio, você vai diminuir a temperatura. Mas no centro-sul aqui, né, indo para o oeste, nós temos temperaturas mais amenas e invernos. Gente, Guarapuava é muito frio, Guarapuava, né? Que fica ali na entrada do terceiro planalto. É muito frio, tá, gente? Curitiba é muito frio por causa também da altitude. A mesma coisa lá, o AF no litoral, essa daí é do Köppen, né? E daí nós temos o CFA ao norte e o CFB com verões a menos invernos frios aí no centro-sul do Paraná, tá? A vegetação do Paraná vai acompanhar isso. Olha, gente, por causa igualzinho aconteceu com o estado de São Paulo, por causa da rede hidrográfica maravilhosa que vai, por causa da configuração do relevo, que vai do litoral para o interior, os rios são jogados para o interior, é como se fosse a bacia do Paraná, ela puxa essa vegetação com com as matas ciliares, ou a mata ciliar e a mata galeria. Então eu tenho um clima, quando vou mais descendo ainda, fica um clima mais quente, mesmo subtropical, mas muito úmido. Então eu consigo puxar essas florestas, que fica uma floresta subtropical parecida com a Mata Atlântica, gente, parecida com a Mata Atlântica. Então, uma das riquezas do Paraná também para o oeste do Paraná foram essas madeiras frondosas, tipicamente por causa dessa ligação entre o clima subtropical menos frio e a hidrografia. Então, fora, na área mais alta, as araucárias. Então, nós temos as matas de araucária nas áreas mais elevadas, os planaltos mais elevados. Lembra que uma conífera, opa, em forma de cone, mas ela foi um paleoclima, né, gente? Araucária, assista a aula, por favor, gente, de vegetação. Na nossa playlist lá da Geografia em Tudo, de conteúdo do ensino médio. Então, mas só que não teve mais neve, a ciclofoliada, e não precisa ser aquela folha latifoliada, então ela não é mais em forma de cone, então ela faz isso. Né? Aquela coisa linda, maravilhosa. Temos as fotos aí das matas da Araucária. E temos a floresta atlântica, Mata Atlântica, né? Umbrófila densa, tipicamente mesmo a Mata Atlântica, no litoral, uma das vegetações mais preservadas. Tá? E temos campos gerais também, gramíneas, gente. Campos no segundo planalto, que eu falei que é menos fértil, nós temos aí gramíneas. Mas nas áreas elevadas também e próximos a rios, nós temos araucárias, mais para o centro-sul. Tá bom? Então nós temos aí a vegetação litorânea, tem mangues e também a Mata Atlântica, nós temos as matas araucárias e alguns chamam de floresta subtropical, por exemplo, lá em Foz do Iguaçu, né? Toda a mata ciliar da bacia do Paraná e dos seus afluentes. Gente, tudo é muito parecido com a Mata Atlântica, mas nós chamamos de mata subtropical lá no Parque do Iguaçu. Uma coisa mais linda, gente, a biodiversidade que tem ali, né? Eles são chamados de florestas estacional semidecidual. Aqui, o mapa do Paraná, desculpa, a bandeira do Paraná. De um lado nós temos a erva mate, isso aqui é a erva mate, e nós temos o ramo da araucária, aí o Cruzeiro do Sul, né? Olha só que linda, a araucária é o pinhão que serviu de comida desde os povos originários, né? Olha, a erva mate. E a erva mate, gente, estava intercalada, assiste o contexto, a geografia do Paraná, contexto geohistórico, a araucária, a erva mate estava intercalada com esse bosque de araucárias. Então, olha, gente, teve uma conjunção perfeita para a destruição dela, que era um solo, em alguns lugares, fértil, madeira mole resistente, mas mesmo assim resistente para construção civil, o pinhão e a erva mate embaixo. Então você teve a indústria madeireira, a agropecuária e a indústria da erva mate. Olha que, então foi um casamento que trouxe prosperidade, fora a rede hidrográfica, mas também trouxe a destruição drástica da araucária. Cuidado, né? Que a erva mate eu tiro as folhas, então tem que preservá-la, tá bom? E aqui nós temos aí cobertura. O verdinho lá, a floresta estacional semidecidual. Nós temos a floresta Mata Atlântica no litoral e esses resquícios aqui, né? Nós temos aí a floresta de araucária, esse beijinho aqui, araucária, e mesclado com os campos. Ó, os campos certinho no planalto de Ponta Grossa, certinho no segundo planalto, tá bom?
Vamos lá? A hidrografia. Gente, a hidrografia do Paraná, primeiro quem manda é o Rio Paraná. Lembra que o Rio Paraná é a formação do Rio Grande, a junção do Rio Grande e do Rio Paranaíba, que vem lá de Minas Gerais e de Goiás. Eles se juntam, passa na fronteira entre São Paulo e Mato Grosso do Sul, e daí entra mais ainda o Paraná, né? Por isso que o Paraná, esse grande mar, né? É, ele daí faz a junção com o Paranapanema, daí, gente, fica essa coisa estrondosa, né? Então nós temos aí o Rio Paraná como uma calha principal. E daí nós temos os rios principais aí também, o Iguaçu, que é afluente do Paraná. Temos o rio Paranapanema, que se junta ao Paraná, que é a fronteira com o estado de São Paulo. O rio Ivaí, Piquiri, e daí temos rios que saem desse divisor d'água Serra do Mar. Por exemplo, esse rio Ribeira vai formar o Vale do Ribeira em São Paulo. Tá? Então nós temos aí, quando tem a Serra do Mar, joga os seus subafluentes e afluentes para o lado oeste. Mas nós temos também rios que vão para leste formar aí outras bacias, principalmente bacias litorâneas, tá? Bacias litorâneas. Vamos lá para o mapa, olha lá. Olha que interessante. Aqui é o rio Paranapanema, junto aqui com o rio Paraná. Olha aqui o grande lago de Itaipu, né, gente? E no rio Paranapanema nós temos os rios das Cinzas, rio Tibagi, e lá no rio Paraná nós temos o rio Ivaí, rio Piquiri e esse tremendo e maravilhoso rio Iguaçu. Olha só que lindo esse rio. E lembrando, gente, tudo isso é rio planáutico, ótimo para fazer hidrelétrica. De novo, aí todas as bacias. Então essa bacia, por exemplo, bacia litorânea e do Vale do Ribeira, todas elas vão aqui da área mais elevada do primeiro Planalto e vão em direção ou ao litoral ou a São Paulo. E depois nós temos essas outras bacias que todas elas, olha só que legal, gente, Rio da Cinza, Tibagi, olha lá, aqui está o Rio Paranapanema, olha o Rio Ivaí, todas elas vão ou para o Paraná ou Paranapanema. Olha o Rio Iguaçu, que lindo, gente. Esse relevo do estado do Paraná junto com a hidrografia é maravilhoso. E não, gente, não tem como não falar dos problemas ambientais. Os principais problemas ambientais hoje do Paraná, que não deixa de ser os problemas de outros estados, né? Nós temos a poluição por plásticos, microplásticos nos grandes centros e nos grandes rios, então por isso tem que tomar muito cuidado. Agrotóxicos e fertilizantes, solo e água. Despejo de esgoto, que ainda não está 100% longe disso, é a universalização do saneamento básico, assoreamento e erosão, uso inadequado do solo, desmatamento e queimadas, incêndios florestais. Olha isso. Isso aqui, gente, lixo urbano, todas as coisas meio que parecidas com o que acontece no resto do Brasil, tá? Vamos lá para os exercícios. A denominação para, opa, isso daqui é um UniOeste, alternativa. Lembra que existem alguns vestibulares como a UEM ou o EPG, que são exercícios de somatório, tá? As denominações para as principais unidades de relevo do estado do Paraná são o primeiro Planalto, segundo Planalto, terceiro Planalto. Acabamos de ver. Olha lá, primeiro Planalto Curitiba, segundo Planalto Porto Grossa e terceiro Planalto Guarapuava, os quais também recebem nomes regionais, de acordo com sua localização geográfica. Sobre a localização e divisão dessas denominações e denominações regionais e características morfoestruturais do relevo paranaense, assinale a alternativa correta. O primeiro Planalto paranaense, o Planalto cristalino paranaense, estende-se da Serra do Mar para o ocidente, até a escarpa devoniana da Serrinha. Sua estrutura formada principalmente por... Não é rocha sedimentar, não, gente. Escudo cristalino, primeiro Planalto, escudo cristalino. A estrutura dele é escudo cristalino. Lembra que Curitiba, região metropolitana de Curitiba, fica em terrenos sedimentares cenozoicos, bem novos, mas muito estreitos, ou desculpa, fininhos, pouco espessos. Mas a estrutura toda, gente, é antigaça do Proterozoico, tá bom? A, tá errada. B. O segundo Planalto, o Planalto Paranaense, o Planalto dos Campos Gerais, Ponta Grossa, é limitado a leste pela escarpa a leste, em direção a Curitiba, pela Serra da Esperança, e a oeste pela escarpa devoniana. Ao contrário, entre primeiro Planalto para o segundo Planalto de Ponta Grossa é a Serrinha, escarpa devoniana. E depois lá no oeste, Serra Esperança ou Serra Geral Serra Geral ou Esperança é para o oeste, então é o contrário aqui, tá bom, gente? C. As camadas sedimentares que formam o segundo Planalto distinguem-se pela heterogeneidade de sua composição. Grande parte é sedimento, mas tem uma heterogeneidade dentro dessa sedimentação, tá bom? A cidade de Ponta Grossa localiza nesse segundo Planalto. Perfeito. Opa! O terceiro Planalto paranaense, o Planalto de Guarapuava, localiza-se a oeste da escarpa do segundo Planalto.
E tem sua estrutura formada exclusivamente por camadas de rochas vulcânicas, suavemente inclinadas em exclusivamente, é um pouco forte, gente, porque tem áreas no terceiro planalto, ou planalto do Guarapuava, que também é só sedimento, especialmente no extremo noroeste. O terceiro planalto, o terceiro planalto paranaense, ou planalto de Ponta Grossa, não, o terceiro planalto é Guarapuava, Guarapuava. Vamos lá ver? Resposta C. Resposta C. As camadas sedimentares do segundo planalto pela heterogeneidade. Heterogeneidade, tudo bem, gente? Bom, aqui nós chegamos no fim da aula de Geografia Física do Paraná. Geografia Física do Paraná, na aula de Geografia em tudo. Depois disso, o cabelão tá todo, hein? Depois vocês assistem todas as aulas da playlist, contexto geohistórico. Essa nossa aqui de Geografia Física e Geografia Humana. Por favor, gente, sempre sejam bem-vindos e bem-vindas à Geografia em tudo. Um beijo do Prof. Eligel e até mais.